Boa noite, pessoal. Aguardar o pessoal já ir entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso assunto vai ser bem interessante, né? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal ir chegando. Legal. Hoje nós vamos ter um assunto, um bate-papo muito interessante sobre essa questão de cliente não compra preço. Cliente vai comprar você. E aí vai compartilhando com outros colegas também, vamos convidando o pessoal para poder acompanhar essa live de hoje. O som tá legal para todos vocês? Por favor, dá um ok aí para mim, ou então um coraçãozinho, só para saber que tá tudo ok com o som, com a imagem, tá chegando bem aí para vocês? Tá legal? Que bacana, que joia, joia, valeu, obrigado, tá? E primeiramente então vou me apresentar para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Vaz, boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Vitor Vaz, eu sou dentista, eu já sou formado há 30 anos e eu desenvolvi um método onde nós condicionamos o paciente e esse método, ele nos ajuda a ter um paciente não só mais relaxado e onde a gente controla também a ansiedade do paciente, mas também nos ensina e nos dá muita ferramenta no trato com o paciente, não só para poder fechar um bom diagnóstico, mas antes de tudo, termos uma excelente anamnese, podermos estabelecer um bom plano de tratamento, nos ensina a observar melhor o paciente, não só cabeça e pescoço, mas o paciente como um todo. Esse método, o método VAS de condicionamento, é exatamente para isso. Ele te treina a sua atenção e a sua percepção, te deixa mais perspicaz com o paciente que está à sua frente. E nós vamos tratar um pouco sobre disso, dessa questão, que o tema desta live de hoje, que o cliente ele não compra preço. O preço é o último momento do nosso oi, boa noite. O preço é o último momento do nosso seu paciente. Então, existem alguns passos, e inclusive a gente já falou de algumas desses passos em outras lives. E aqui a conexão da internet que estava bem fraquinha, mudei aqui a minha conexão. Tá bem aí para vocês, gente? Não tá travando? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, me dê um feedback. Tá ok? Se tiver tudo ok, só vai no coraçãozinho, já dá um coraçãozinho aí, que tá tudo ok. Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo legal? Só dá o feedback, por favor. Então, ontem nós fizemos uma live também bem interessante. Falamos de o uso da hipnose na HOF, né? Que aí eu comentei muita coisa. E hoje eu quero falar do método de uma forma mais global para vocês poderem entender melhor como que se usa toda essa ferramenta que a gente vem falando, que nós passamos aí ao longo dessa semana toda, falando sobre vários aspectos da ferramenta em si. Ok, obrigado. E então, assim, dando a você, cirurgião dentista, como eu uso na clínica também, as ferramentas para que me auxiliem a ter uma melhor performance, a encantar, a deixar o meu paciente mais confiante, que ele tenha mais adesão ao tratamento. Então, quando eu coloco essa técnica em funcionamento, eu elimino algumas questões, inclusive uma das maiores objeções do paciente, que é a questão do medo dele de dentista. Mas tá tendo uma coisa nova aí, tá, gente? Que eu quero até falar nessa live hoje, vou comentar com vocês sobre isso, deve estar acontecendo com vocês.
E até eu já vou pedindo para que vocês compartilhem esta live, convidem outros colegas aí, para a gente ter um bate-papo bem interessante, pessoas que possam terem acesso a esse conteúdo, tá? Porque muita coisa bacana que nós vamos comentar a partir de hoje aqui com vocês sobre como ter esse trato ao paciente. E eu já vou levantar uma questão que eu vou comentar com mais detalhes. Tá chegando para você paciente que vem já com o diagnóstico e o plano de tratamento pronto? Tá chegando no seu consultório paciente assim? E como você está lidando com essa situação? Depois, se quiserem comentarem aqui, né, deixar o comentário aí nos comentários, vamos interagindo, porque eu vou falar sobre isso hoje, tá? Mas começando então, como eu falei, meu nome é Vitor Vaz, eu sou dentista, periodontista, e eu já sou formado há 30 anos. E ao longo dos meus 30 anos como dentista, eu pude desenvolver um método, que eu chamo de método Vaz, aonde eu consegui, com técnicas, para condicionar o meu paciente, para deixá-lo mais relaxado, para controlar a ansiedade do meu paciente, para controlar o medo do paciente e, durante o procedimento, eu ter condições de manter o paciente de boca aberta através de uma técnica chamada catalepsia articular da TM, o sangramento, eu conter o sangramento se for necessário, ou até estimular a irrigação sanguínea em alguns momentos cirúrgicos, quando necessário. Salivação, que a saliva é um grande problema para nós, então provocar às vezes até xerostomia, tá? E deixar o paciente, de uma maneira, quando eu falo controlar a ansiedade e o medo dele, já vem lá de trás, desde o primeiro momento que o paciente ele chega no consultório. E aí entra o que eu coloquei no título. O paciente compra você, ele não compra o preço. Paciente que vem no seu consultório preocupado com o preço, infelizmente, por mais que você faça, ou por mais que você procure encantá-lo, ele está preocupado com o preço. O foco dele está no preço. Então eu costumo dizer que às vezes quando nós estamos conversando com algumas pessoas, tirando até do âmbito de consultório, mas de um modo geral, na vida em geral, em que você está conversando com uma pessoa e que ela está com certos problemas e você precisa não dar conselho, mas precisa ajudá-la. Tem pessoas que não estão abertas a ouvir naquele momento e não querem ouvir. Então, o ideal, o que é? É você respeitar, é deixar essa pessoa no momento dela, tá? E quando ela quiser, aí sim você passa a conversar com ela, orientá-la melhor. Agora, enquanto ela não está aberta, não tem como. Tem como quebrar o padrão, quebrar aquele momento dela? Tem. Tem como o estado, né? Quebra de estado, que a gente chama, e quebra de padrão. Tem como? Tem como, tá? Agora, tem pessoas que estão totalmente irredutíveis. E ao estarem irredutíveis, naquele momento, você espera. Você espera uma segunda oportunidade. Mas, então, o paciente que vem buscando preço, ele está preocupado com preço. Só que, é claro, você tem as técnicas de quebra de padrão e quebra de estado, em que ele está esperando um determinado tipo de reação, de você falar, insistir, por exemplo, na explicação do plano de tratamento ou da doença, da enfermidade que ele tem. E procurar colocar todo um plano de tratamento para ele naquele momento. O que pode ser feito, já que o paciente, você percebe que ele está focado no preço, por exemplo? Esfria um pouco durante a conversa, naquele momento, a defesa do seu plano de tratamento. E passe a dar um ênfase a outros tipos de assunto, como, por exemplo, você tem um hobby? Ou você pratica esporte? O que você gosta de fazer para relaxar?
e escute, deixe a pessoa falar dela um pouco. Isso é uma das quebras de padrão que nós podemos fazer, tá? Em relação a pessoas, no caso, por exemplo, que estão se sentindo, pessoas que estão se sentindo naquele momento muito focadas. Eu quero saber de preço, não me interessa outra coisa. Então, quando você começa, você faz essa quebra. Você faz essa quebra. Pedindo para ela falar de um hobby, de esporte, daquilo que ela gosta de fazer. Interrompa, às vezes, a sua defesa de plano de tratamento, falando de preço naquele momento, e deixe a pessoa falar dela um pouco. Isso é uma das técnicas. Mas vamos então começar já do início. O que você deve fazer para encantar o seu paciente? Que são coisas interessantes. A primeira coisa, eu já falei numa live sobre os 9 passos para se estabelecer o rapport. Então, recapitulando bem rápido, eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser, tem uma live aqui no Oi Dentistas, onde eu falo sobre os 9 passos do rapport, tá? E 10 gatilhos mentais. Foi uma live só disso, a gente só focou nisso. Mas vamos lá, recapitulando bem rápido, quais são os passos, os 9 passos do rapport. Primeira coisa, contato visual. Você procurar ter um contato visual com a pessoa. A partir do momento que você a encontra, olhe na pessoa nos olhos. Porém, sem ser aquela coisa incomodativa, aquela coisa que, sabe, porque tem gente que olha mesmo e fica olhando e acaba sendo uma coisa que incomoda, acaba incomodando. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, procure ter uma fisionomia mais alegre, receba a pessoa com um sorriso nos lábios, né? Procure ter uma afeição de satisfação, de acolhimento, de realmente estar satisfeito, feliz de receber aquela pessoa com você, ali, naquele momento. Terceira coisa, tenha uma inteligência emocional. Procure trazer, inclusive, já vou para a quarta, que seria falar de coisas positivas. Tá? E geralmente a gente faz assim, oi, tudo bem? Como vai você? É uma primeira forma de receber. Mas se às vezes o paciente chegou, eu fraturei o dente. Aí você fala, e aí, tá tudo bem? Não dá, né, gente? Nós temos que mudar. Olá, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui para que eu possa te ajudar. Já é uma forma de você trazer e acolher o paciente, o seu cliente. Por exemplo, se ele está com uma fratura de dente ou quebrou uma prótese ou ele está sentindo muita dor. Então, porque geralmente a gente faz isso. E aí, tá tudo bem? A pessoa só falta falar assim, olha, se eu tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Então, você já quebra, já começa querendo agradar de uma maneira errada. Tá? Isso ocorre com todo mundo. Isso é normal para todo mundo. Gente, é só para mim ou para você está aparecendo uma faixa bem no meio da tela? Por favor, me dê um feedback. Para vocês também está aparecendo essa faixa? Que para mim aqui ficou uma faixa bem no meio da tela. Deixa eu ver. Tá, saiu. Não, foi só uma sombra que estava aqui. Mas vamos lá. E aí, então, a primeira coisa, então, nós estamos falando, falei da quarta, de expressões positivas. A quinta e a sexta tem a ver com timbre de voz. De você falar mais baixo e mais devagar. Tá? Então, olha que legal. Você poder falar de uma maneira mais tranquila e baixo, sem elevar o seu tom de voz. A sétima coisa, que você não gesticule demais, que você tenha os gestos, o seu gestual. Primeiro, não gesticule demais e não seja muito agitado.
mesmo que você esteja com pressa, procure ser mais calmo possível, tá? Então, seja mais calmo, mais tranquilo. E a oitava e a nona, tá? Que para você construir o rapport. Que você procure, ao encontrar com o paciente, o seu postural. Então, que você tenha uma postura mais ereta, tá? E que você... porque isso é importante. Porque uma coisa que, assim, as pessoas, quando vão falar, às vezes são tímidas demais, elas curvam o ombro para frente. Isso dá a impressão de que você está inseguro ou ficar olhando para baixo, tá? Ou, por exemplo, o paciente sentou à sua frente e aí você vai falar, você faz assim, ó, cruza os braços, tá? Então fique atento à sua linguagem corporal, tá? Isso é muito importante. Então, para finalizar, esses 9 passos, 9 itens para se estabelecer o rapport. Ele é muito importante, é muito importante. Já no segundo momento, uma outra questão que é bem legal e importante, que eu não comentei ainda, comentei na minha live de hoje à tarde, no meu canal, e para quem não conhece meu canal, já vou deixando aqui, tá? Victor Vaz .oficial, tá aí. Tá, muito obrigado, viu, gente? Que bom que tá normal aí para vocês. E se vocês estão gostando, já vão compartilhando, convidando outros colegas para participarem. E também, depois eu vou pedir para que vocês passem a seguir o meu canal, porque agora dessa temporada, hoje é a última da série que eu fiz de lives aqui no Oi Dentistas. Depois eu vou continuar pelo meu canal. Então, vão para lá, comecem a me seguir, porque eu sempre vou trazer coisas interessantes. E é claro, a gente vai voltar aqui para o Oi Dentistas com uma nova série, mas são coisas esporádicas, aí tem que ter um planejamento e tudo. Mas vamos lá. Dando sequência, é importante que quando você, ao fazer o rapport, estabelecer o rapport, é tudo uma coisa que não são etapas que você delimita completamente, não. Elas vão acontecendo simultaneamente. Tá? Acontecem simultaneamente. E durante a conversa que você vai tendo com o seu paciente, tá, você o colocou, chegou, recebeu, colocou, se você tem um espaço específico, que é o ideal, que isso também vai contribuir para o rapport, para você fazer uma anamnese, para você conversar com ele, é o ideal. Alguns colegas têm, às vezes, no mesmo local, uma mesa em separado, mas está sempre junto ali com a cadeira. Não é o ideal. Se você tem condições de mudar isso, muito bem. Se não tem, tudo bem, faça. Porém, adapte de uma forma que, ao conversar com o seu paciente, ele fique de costas para a cadeira. Tá? Evite que ele possa ficar toda hora olhando para a cadeira, porque isso pode quebrar a atenção. Olha que legal. Então, é mais uma dica. Isso aí a gente vai falando tudo com muito mais informações no método VAS, tá? Eu detalho coisa por coisa. E aí, então, você, ao estabelecer o rapport e tudo, começou a fazer a sua anamnese, que a anamnese também é uma outra coisa muito interessante, em que eu tenho uma aula, dá mais de 1 hora de aula, só para falar de anamnese. Porque às vezes nós estamos atentos e focados na queixa principal. E eu achei até hoje uma publicação de uma aluna no Store que eu achei fantástico. Ela colocou e o paciente estava com dores musculares nas costas, no rosto. Porém, ela ao fazer o exame, ela percebeu que tinha uma coroa vinir, uma metalocerâmica, uma metaloplástica que estava mal adaptada. Ela resolveu mover. E ao remover, o paciente sentiu um alívio enorme nas dores nas costas. Então, gente, isso tudo faz parte de uma boa anamnese. E aí entra um detalhe que eu gosto de ressaltar bastante. Porque quando você faz uma boa anamnese no seu paciente, você percebe que o seu paciente
ele vai ter uma forma de articular as palavras, ele tem uma linha de raciocínio, uma forma como ele se comporta não verbal. Tudo isso essa gama de informações você vai captando na anamnese. E no final, você consegue identificar, por exemplo, se o paciente é extremamente ansioso. Tá. O paciente relatou que tem síndrome do pânico. Perfeito. Então, tem uma relação? Tem, porque uma das causas que deflagram o processo da síndrome do pânico, por exemplo, é ansiedade antecipatória. O dentista que vai tratar? Não, encaminha para um psicólogo. Você não precisa tratar a síndrome do pânico do seu paciente, mas entenda que ela vai interferir no tratamento do seu paciente. Porque você, ao colocá-lo na cadeira e deixá-lo meio confinado, ele pode ter crises. Por isso que você precisa primeiro fazer o condicionamento do seu paciente. E às vezes, no meio do procedimento, ele resolve ter a crise e você vai fazer o quê? Fica estressado igual com o seu paciente, ainda fala, calma que tá acabando, calma. Tem muita gente que às vezes faz isso porque não... Então, gente, nós temos que ser cada vez mais profissionais. Nós temos que, o nosso trabalho como dentista nos requer isso e nos requer estar preparados para isto. Eu venho falando disso já há algum tempo, há mais de ano, falando sobre, tenho um curso que eu falo e ensino como usar a técnica e a gente está começando a vir também com esse tipo de informação. Porque aí chega num assunto que eu queria falar antes. O paciente está chegando para você, na anamnese ele já vem, eu tô com isso aqui, doutor. Doutor Google, o doutor Google está me dizendo que eu tenho isso aqui, E olha o que tem que tratar, tá aqui. Ele abre o celular, tipo. Então nós temos um problemaço na mão. Porque o paciente ele já vem pré-condicionado que o problema dele é aquele e a solução que ele quer é aquela. Aí, por isso que é importante que no rapport, ao estabelecer o seu rapport com o seu paciente, você já traz com aquela postura, sem ser arrogante, mas uma postura de receptividade, de acolhimento, ao mesmo tempo, você já começa a passar que você é seguro e autoridade. Você é uma autoridade dentro do seu consultório e que ele está ali buscando ajuda. Então, e às vezes há uma contradição muito grande. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, nossa doutor, isso que você acabou de falar, você sabe que eu já pesquisei no Google e é exatamente isso que você falou para mim? Eu falei assim, mas então você pode parar, olha a minha resposta. Eu não fico questionando, não, mas você está olhando no Google por quê? Eu não fico nem envaidecido quando ela fala isso. Pelo contrário, me preocupa. Então o que eu digo a ela? Eu falo assim, então fique tranquila, largue mão de ver o Google, porque você tem essa informação comigo aqui e eu trago ela certinha para o que você está precisando. Ou seja, eu reforço a minha autoridade para ela perante ao tratamento que ela necessita realizar. E aí, é claro, que durante as nossas conversas eu não deixo de dizer que eu estou estudando, que eu faço cursos, que eu sempre estou me atualizando, porque tudo isso contribui para sempre estar reforçando o meu rapport com o meu paciente. Então, quando o cliente, ele me compra, ele não compra o preço, ele compra o que eu tenho para oferecer a ele. Ele compra, eu costumo brincar, né? Falo assim, tá vendo isso aqui? Esse cabelinho branco, aqui tem um monte de conhecimento aqui junto. Eu costumo brincar dessa maneira com meus clientes. Aproveito, diante das minhas características, eu tiro vantagem disso também. Então, na brincadeira, conversando, procurando relaxar o meu cliente, eu falo sempre desta maneira. Quando é para falar sério, eu falo sério, mas procuro ser sempre descontraído. E quando é o momento de levá-lo para a cadeira, eu disparo o condicionamento, porque após a segunda sessão, já na segunda sessão, quando ele já me comprou, aí é hora realmente de eu reforçar, de fidelizar esse cliente para nunca mais ele me largar, que é, eu entro
com o preparo do condicionamento do paciente, porque assim, já ao fazer a anamnese, ao estabelecer o rapport, fazer a anamnese e fazer a venda propriamente dita do tratamento, estabelecendo o plano de tratamento e tudo mais, até chegar no fechamento da venda, porque nós temos que ter esse entendimento, tem todo um processo, tem toda uma etapa. E às vezes tem cliente que fala assim, quanto que custa essa cirurgia de aumento de coroa que o senhor faz no seu equipamento, que já me falaram que não precisa ficar esperando 90 dias. Quanto que custa ela? Eu não dou o preço, assim, não é assim, gente, não é assim. Então, e isso não quer dizer, assim, paciente muito simples, não. Existem pessoas, empresários, pessoas de um nível socioeconômico muito bom e que às vezes também vai chegar no seu consultório te pedindo isso, desta maneira. Aí o que você faz? É a hora de você quebrar o padrão. É a hora de você falar assim, tá, antes de eu te falar tudo isso que eu vou te falar, eu quero que você preste, aí vem a linguagem da comunicação. Porque eu falo, eu quero que você veja, eu quero que você preste atenção, eu quero que você perceba. Ou que você ouça o que eu vou te dizer. Aí eu abro um parêntese aqui agora, um parênteses para a nossa conversa. Quando você está fazendo a anamnese, perguntando para o seu cliente, e você começa a fazer as perguntas, instantaneamente, quando você faz uma pergunta, observe o seu paciente e olhe nos olhos dele. Eu faço isso, gente, direto. E não é só isso, tem outras técnicas também, tá? Que no método VAS, além desta técnica, eu ensino outras. Mas esta é o prenúncio, é o básico, é o beabá. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, imediatamente os olhos dela vão girar para algum lugar. Vão para cima, vão para o horizonte e vão para baixo. Quando acontece isso, e pode ser para o lado esquerdo, para o lado direito, isso hoje, inclusive saiu um mito, né, que a pessoa emocional e razão, tem a pessoa racional e razão. Porém, não é o lado do cérebro que determina isso, tá? Hoje isso aí virou mito. Porém, vamos lá. A pessoa olhou para cima, ela é visual. A pessoa olhou para o horizonte. É claro que depois ela vai reproduzir esses movimentos, mas o que nos dá uma certeza maior, é a primeira vez, é instantâneo, então é frações de segundo. Depois ela vai reproduzir esses movimentos. Mas é bom porque eu gosto de fazer no primeiro, porque no primeiro, quando eu falo, vem no cérebro dela uma representação. Essa representação mental pode ser visual, ou seja, pode ser a imagem que ela enxerga, ela pode fazer associação a um barulho, a um som que ela ouviu, ou a uma sensação. Então você tem visual, auditivo, sinestésico. Olha que interessante, gente. Tá? É bacana isso. Então, quando você já chega naquele momento que você está explicando o seu tratamento e tudo, que o paciente, quanto custa isso? E que eu falei, calma, quebra o padrão e falo assim, antes de eu te falar o preço, eu quero que aí você já percebeu se o paciente é visual, auditivo ou sinestésico. E aí você fala, eu quero que você veja o que eu tenho para te dizer. Se ele é auditivo, eu quero que você escute o que eu tenho para te dizer. Se ele é sinestésico, você faz até assim com a mão, eu quero que você sinta o que eu vou te dizer agora. E daí começa a tecer uma anamnese e falar do plano do diagnóstico, primeiro. E depois você fala do plano de tratamento e tudo. Você conduz a conversa. Aí você conduz e vai observando as reações do seu paciente. Se no meio da conversa ele cruza os braços, tá, o que você vai fazer? Vai ficar desesperado? Quer ir? Né? Agora, se ele coloca as mãos aqui na mesa e fica assim, ó, é sinal de que ele está te prestando atenção. Mão no queixo, Só que tem muito mais.
tem muito mais coisas para a gente falar sobre isso. Eu estou dando pequenas dicas. Se ele projeta o corpo para frente, ele também está prestando atenção, mas e se ele fizer isso? Tá? Se ele cruzar os braços, o que você vai fazer? Existe uma técnica chamada espelhamento, tá? Espelhar para conduzir. Você cruza os braços, continua falando, dá uma respirada, joga o corpo para trás, tá? Aí daqui a pouco você faz isso, projeta o seu corpo para frente e descruza os braços e continua falando, olhando nos olhos, com a postura reta, firme, como eu já falei. E ao fazer isso, continue falando de um modo calmo, dando um leve sorriso, tá? Lembra dos 9 passos do rapport? Você reproduz novamente. E aí tem mais uma dicasinha. Ressalte 3 características marcantes do seu paciente. Se for mulher, fica mais fácil ainda. Fala do cabelo dela, do brinco dela, fala do batom que ela está usando, se ela estiver usando um esmalte, fica muito mais fácil. É claro, o homem ficar falando disso é mais complicado. Mas, inclusive, tenha cuidado, porque senão ela também pode achar que você está cantando, né? Mas um homem, por exemplo, fala assim, para a senhora, para você, se for, por exemplo, um tratamento de lente de contato. Então, você está passando para o paciente, olha, vai ficar harmônico com o seu sorriso, teus lábios, veja que bacana que são os seus lábios. Você já reparou nos seus lábios? Olha que lábios bonitos. Põe um espelho. Ou seja, faça 3 ressalvas sobre as qualidades da pessoa. Elogie essa pessoa 3 vezes. Você vai ver como que mentalmente isso tem um impacto tão forte na cabeça da pessoa, que imediatamente ela passa a prestar atenção a você. É outra quebra de padrão. Você faz uma quebra de estado e de padrão. Então, gente, é interessantíssimo isso que eu estou passando para vocês. Porque é muito simples, né? Esse título, você fala assim, cliente não compra o preço, ele compra você. Tá? E como que vai construir isso com o seu paciente? É as dicas que eu estou dando aqui hoje. E é interessante porque lá no final da sua consulta, ou você ou sua secretária que vai falar de preço, tá? Tem algumas clínicas que já estão estruturadas para que alguém fale de preço. Eu particularmente prefiro que alguém fale do preço e não eu. Porque isso mas você tem que treinar. Não coloque qualquer pessoa. Treine. Há treinamentos. Essas técnicas que eu estou passando também funcionam na hora do fechamento. Tá? E é claro, aprender a vencer as objeções. Não tem dinheiro, eu estou apertado. Aí você entra com os chamados gatilhos mentais, que eu já expliquei também, alguns gatilhos mentais, que são importantes, né? O da urgência e escassez nesse momento de fechamento, prova. O prova social, se o paciente vem porque foi indicado porque viu e gostou, eu vi uma postagem sua e todo mundo comentou, gente, isso é prova social, tá? E comentou comentou de uma maneira muito positiva, que legal, eu também quero para mim. Então, mas quando e como você vai entender que o paciente ele já vem quase que pronto para você, lá atrás, tá? Quando ele está agendando a consulta. Ou seja, a sua secretária, a pessoa que está fazendo esses agendamentos, ela tem que estar treinada, muito bem treinada, e tem que entender e ouvir com muita atenção o que o paciente está falando, escrevendo para ela e tudo, e trazer esse feedback para você. Isso é muito importante. São ações coordenadas. Olha, o paciente está vindo aí porque fraturou o dente, ela está vindo indicada e ela gostou muito de uma postagem. Ela achou a gente aqui porque viu uma postagem que ela viu o trabalho, gostou. Ou seja,
90% o paciente já vem para fazer com você. Agora, aí a secretária vai, encaixa para você fazer, não, então a gente já sabe, encaixa aí que eu já vou ver, aí você já dá o preço. Nossa, você tem tudo para perder o teu paciente, o teu cliente. Porque é importante você encantar o seu paciente. Porque é o melhor. Às vezes ela chega, ela não fala para você na hora de agendar, mas ela já vem com o Dr. Google na mão. Aí você precisa quebrar isso. E se você pegou e falou, não, já está praticamente pronto, reservou pouco espaço, pouco tempo para conversar, para poder examiná-la, e você não tem esse tempo para vencer essa objeção. Você vai simplesmente... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar. Ela é meio um pouco forte, tá? Mas, porque quem faz por dinheiro é uma forma de prostituição. Você está se prostituindo. Se você não acredita que aquele é o plano de tratamento correto, mas você faz porque não quer perder o seu paciente, você está fazendo uma forma de prostituição. Porque você está fazendo por dinheiro. Pagou, eu faço. Poxa, nós somos profissionais de saúde. Cadê a nossa ética? Cadê a nossa consciência profissional? Cadê o nosso profissionalismo? Por isso que eu venho batendo muito forte e venho falando demais para o cirurgião dentista, que quando ele vai muito mais além de você controlar o medo do paciente que vem quase chorando na cadeira, para poder sentar naquela cadeira, ele se desmorona. Aí você intuitivamente diz, não, calma, você perde um tempo enorme que te custa absurdamente manter, só para poder acalmar o seu paciente, para falar palavras intuitivas e que você nem sabe se vai dar o resultado, você fica rezando, enquanto você está tentando acalmar, procurando acalmar o seu paciente, tentando acalmar o seu paciente, essa é a palavra até correta, porque quem tenta não tenta nada, não vai conseguir nada, é uma outra palavra que a gente fala sobre, né, o poder das palavras. Então você fica tentando. Agora, quando você faz um condicionamento de forma profissional, quando você prepara o seu paciente para sentar na cadeira, você controla todo o procedimento. Eu postei hoje no Reels do meu Instagram e no Store uma menininha que nós fizemos atendimento, abrimos a live aqui pelo Oi Dentistas no último sábado, uma menininha de 10 anos, extremamente ansiosa, e o pior de tudo, gente, ela foi porque a coleguinha falou, ela foi, mas já com isso na cabecinha, a coleguinha falou assim, dói para extrair dente. Eram 4 molarzinhos descido, coisa boba de ser feita. Só que, imagina, se a criança resolve dar show, fica com medo, você tem que esperar a anestesia pegar. Você acha que é possível fazer em menos de 30... foram 32, perdão. Em menos de 35 minutos, que foi o tempo ali, né? Deu 32 minutos, para falar a verdade. Em menos de 1 hora. Você acha que consegue fazer 4 anestesias e remover 4 molares, extrair 4 molares descidos de uma criança que morre de medo? Tá lá. O que nós fizemos? Abri uma live e eu mostrei do início ao fim da criança. Aí, inclusive, ela falou assim, no final, esse lado aqui eu não senti nada, foi gostoso, mas esse lado aqui eu senti dor. Tanto é que no último, ela quis descompensar e rapidamente eu controlei. E eu mostro isso lá, deu para todo mundo ver, não teve assim edição, a gente maquiou, não teve maquiagem de vídeo, não teve nada disso, tá? Ali eu mostro como controlar, inclusive, as intercorrências, porque esse método ele não faz milagre, é uma técnica, e esta técnica você tem os recursos, inclusive, para as intercorrências. Tem paciente que você vai falar, dorme, ele vai embora? Tem, mas a grande maioria não é assim. Vamos sair do show, vamos sair do País das Maravilhas, porque todo mundo acha que quando você faz esse tipo de técnica
que o paciente vai dormir e desaparecer, não, vai desligar do mundo, não é assim, ele está ligadão. Tanto é que a menina, eu deixei acontecer, ela acorda, ela fala, ela conversa a todo momento, durante todo o procedimento. E aí que eu falo, a mãe que estava preocupadíssima no início do tratamento, ela saiu encantada. E eu tenho certeza que a próxima vez que ela for procurar para fazer algum atendimento, foi numa escola de especialização, aonde foi na atualização de cirurgia oral menor, que foi, olha só, não foi nem na pediatria, gente, foi na cirurgia oral menor. E ela falou, eu saio daqui encantada. E é esse o objetivo. E eu tenho esse depoimento da mãe, e eu vou postar depois para vocês lá no meu Instagram, apesar que já está lá. Mas eu acho que eu vou colocar de novo no Store, só para que depois quem for me seguir lá vai poder conferir e ver isso aí. A mãe fala assim, eu saio encantada daqui. Eu estou surpresa com este método. E eu estou cansado de ouvir isso. Mas, e cada vez que eu ouço, eu fico cada vez mais feliz em saber que eu sei a técnica e que eu posso ajudar outros profissionais a terem essa técnica também. Então, por isso que esse tema desta live de hoje, ele é muito importante, porque você pode sim, paciente que só quer comprar preço, é claro, você procure encantá-lo, fazer a quebra de padrão, trazer uma atenção ao seu paciente, pode ser que até no final ele fale, não, mas eu quero é preço mesmo, como aconteceu várias vezes comigo. Só que teve pacientes que falavam para mim assim, ah não, mas eu tô apertado, doutor. Eu falei, vem cá, vamos dar um jeitinho, vamos ver o que a gente pode te ajudar. E teve um paciente que depois, olha só como é que são as coisas, quando a gente está predisposto a ajudar. Só que você pode ter na sua clínica, hoje, existem maneiras de você organizar setor financeiro, compras e assim por diante, dentro se você tem uma clínica maior. Tá? Mas eu, há muito tempo atrás, eu fui um dos pioneiros nisso também. Eu peguei uma cooperativa, o cliente chegou e falou, eu quero muito tratar, mas eu estou sem condições agora. Eu falei, tá, como é que tá teu cadastro? Tá legal? Tá. Tá legal? Tem alguma restrição? Não. Legal. Já sabia com que trabalhava, tinha um certo faturamento. O que eu fiz? Eu procurei um gerente de banco de uma cooperativa. Isso há muitos anos atrás. Isso aí, 15 anos talvez, ou talvez até mais. Uma cooperativa de banco, tá? Os CREDs da vida aí, né? E os COBs da vida. Procurei um gerente e falei assim, olha, eu sou dentista, estou aqui no bairro, estou próximo a vocês e tal, e eu tenho um cliente que eu posso trazê-lo para ser seu correntista, a profissão é essa, eu acredito que o ganho dele deve ser nessa faixa, alinhei com o gerente. Ele falou, como é que está o crédito dele? Tá bom? Tá. Moral da história, eu consegui estabelecer um convênio com um banco, isso há 15 anos, fui um dos pioneiros nessa parte. E hoje você vai em qualquer cooperativa, ela tem uma linha de financiamento para tratamento odontológico. O que precisa? O seu paciente se tornar um correntista deles. Olha que legal. E é uma coisa viável, tá? É mais uma forma de você. O que eles fazem? Ele faz o financiamento direto com o banco deposita na tua conta e você executa o tratamento. Você recebe à vista. Então, gente, isso é uma forma. E esse empenho também ajuda a fidelizar. Só que às vezes, hoje o dentista não tem que fazer isso. Ele pode ter uma equipe treinada para esse tipo de coisa. Então você pode ter um departamento dentro da tua clínica comercial que, além de fazer fechamentos e tudo mais, que vê os pacientes que ficaram em dúvidas, ficaram de pensar em um retorno e tudo, e que você, essa pessoa treinada, ela vai ligar, ela vai conversar, e de preferência ligar, entra no WhatsApp, fala assim, posso conversar com você? Você tem um tempinho para me te ligar? E ligue. Esse negócio de ficar mandando mensagenzinha pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, é coisa do nosso futuro. Nós somos, hoje, é uma maneira de comunicação, mas não tem a parte
de calor humano. Calor humano é ouvir a tua voz e a sua pessoa do comercial estar pronta para ouvir o que a pessoa do outro lado está falando, o timbre de voz, se ela está falando com raiva, com rapidez, se ela está falando devagar, se a pessoa está falando devagar, tá? E ela às vezes fala pausada, é sinal de que ela está pensando no que está conversando com você. Se ela está falando muito rápido com você, ela mal está prestando atenção no que você está falando. O telefone te dá isso, te dá esta condição. E você pode treinar o seu comercial para isto. E isso tudo eu dou as dicas no método VAS, de condicionamento do paciente. É interessante, sabe, gente? Vai muito mais além. Eu estou preparando, inclusive, um conteúdo que eu já dou treinamento para empresas, já desde a década de 2000, dos anos 2000, que eu dou treinamento para a Caixa Econômica Federal, Cargill e outras grandes empresas, que eu falo exatamente de hipnose corporativa, que eu acabei de falar para vocês aqui agora. O termo correto é esse, hipnose corporativa. Está dentro do meu método, que eu ensino para cirurgião dentista como obter uma melhor performance. Quando eu falo melhor performance, do próprio cirurgião dentista, ele ter foco, concentração e ter uma melhor performance, tá subentendido isso também. É como você estar atento ao seu paciente, ao dia a dia, à rotina da sua clínica. Hoje, as franquias, tem muita franquia muito bem estruturada por causa disso. Eles estruturam departamento comercial, tá? No departamento comercial você subdivide, tem a parte só de call center, de WhatsApp call center. Hoje ficou fácil, o call center você faz pelo WhatsApp. Você tem a parte da recepção, você tem a parte de relacionamento, você tem os dentistas que trabalham de fato, tem a parte, o dentista que faz a parte de gerenciamento. Então, se você tem uma clínica grande, fique atento. E se seu consultório é pequeno, procure ter, não é só a sua secretária. Você precisa ter pelo menos mais uma ou duas pessoas para lhe ajudar. Se o seu consultório é você e você precisa ter, não tente, evite fazer. Eu nem gosto de falar não tente. Evite fazer tudo sozinho. Você precisa profissionalizar. Busque ajuda, tá? Para que possam te orientar melhor. E essa parte é importante para você que é pequeno. Porque eu vejo assim, é desumano. Porque o cirurgião dentista, nós estamos cada vez mais tecnológicos. A informação para nós vem de uma forma muito consistente, mas de tecnologia. Mas no trato gerencial, hoje tem N cursos para gerenciamento e tudo mais, mas tem um que eu acompanho, inclusive eu já estava até montando um, depois eu acabei falando, não vou colocar no ar, vou deixar quieto, o Gestão Odonto, mas eu vi muitos, porque na pandemia veio muitos mesmo, mas eu resolvi trazer para dentro do método VAS informações que são pertinentes. Eu não te ensino a gerenciar a tua clínica, mas eu falo assim, quer aprender a fazer precificação? Então fique atento, porque são 3 coisas, tá? Custo fixo, variável e tem um terceiro. Esse terceiro ninguém fala dele. E tem um custo, que é um terceiro. Esse terceiro é importantíssimo. E tem gente que ainda teima em fazer uma combinação com colegas pagando porcentagem. Às vezes fazendo 50%. Você está pagando para o seu colega fazer para você. Então, assim, tudo isso interfere para que a sua clínica funcione um relógio e você possa dar o melhor tratamento ao seu paciente. Tá? Vitor, eu estou querendo realmente mudar a minha clínica, eu quero dar um tratamento diferenciado, ótimo, mas pode entender que no método VAS, além de você dar um tratamento, quando eu falo mais rápido, tranquilo e seguro, com certeza, porque o paciente vai estar condicionado, tá? Ele vai sair encantado com você, mas internamente você muda a forma de pensar,
Você muda a forma como você tem foco e concentração. E a sua funcionária ou os seus funcionários também você pode trabalhar com eles. Existem técnicas para que você mude esse contexto do dia a dia. E tudo isto vai refletir no resultado final, no faturamento final da sua clínica. Porque queira ou não queira, tem gente que fala assim, não me preocupo com faturamento. Opa, então você está fadado a assumir do mercado. Hoje é extremamente competitivo, está cada vez mais. E eu tenho um país que eu tenho um relacionamento muito forte e eles estão muito atrasados em relação à odontologia brasileira. Extremamente atrasados. E eu observo o comportamento e a forma de pensar também. Como é difícil quebrar as crenças limitantes. E quando a gente leva algumas dicas pequenas, como teve o caso de uma dentista que eu estava visitando esse país, e ela precisava fazer alguns implantes. Eu levei uma tecnologia, um piezo da CV Dentos, que eu tenho uma relação muito forte com eles, e para quem não conhece também tem alguma coisa lá no meu Instagram. Levei para mostrar e tudo, nós fizemos, e falei para ela, com o uso dessa tecnologia, conversei com o paciente e tudo mais e tal. Ela, primeiro que o que o paciente pagou, ela nunca tinha faturado em um único paciente. Ela, para faturar aquele valor que o paciente pagou, ela precisava trabalhar pelo menos metade do mês e era tudo picado. Eu falei assim, sabe por que você conseguiu esse faturamento? É uma soma de fatores. Entre elas foi a técnica que eu usei, mas também a tecnologia, o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você pode cobrar pelo seu conhecimento. E o melhor, gente, quando a gente conhece, quando a gente estuda, a nossa mente muda. Acontece algo muito interessante na nossa mente que se chama neuroplasticidade. Além de você poder, quando a gente tem lesões no cérebro, que o nosso cérebro, a tendência é se adaptar, e esse fenômeno se chama neuroplasticidade, quando nós estudamos, quando nós estamos captando conteúdos, a nossa mente também muda. Nós estamos exercitando, nós estamos promovendo uma neuroplasticidade também, tá? E quando nós fazemos isso, a maneira como nós percebemos as coisas muda. E até é interessante, eu quero fazer um parênteses aqui, que nós estamos chegando ao final dessa live, mas eu quero deixar essa mensagem para a gente. Existem habilidades novas que nos são muito importantes e talvez divisores de água. Conhecimento e habilidades. E existem habilidades que aprendemos ao longo da vida e conhecimentos que nós precisamos romper o grilhão e aprender a esquecer, deixar para trás, para que nós possamos permitir transformações. Isso se chama romper paradigmas. E eu tenho observado como as pessoas, em especial cirurgião dentista, tem uma enorme dificuldade diante de algumas tecnologias, conhecimentos novos. Era do meu tempo. Olha só, quando começou o implante, na minha época, quando começou o implante, a gente, para sair daqui, tinha que estudar o mais próximo que tinha. Olha como inverteu, inclusive. Era a Argentina. A Argentina, há 30 anos atrás, era foco de informação, era centro de informação. Saía muito dentista daqui para estudar na Argentina. Implantes. E eu ouvi direto, não, nós temos que esperar um pouco a técnica melhorar, tá? Para ver aonde vai dar tudo isso, para ver se vai funcionar de fato. Isso quando começou no Brasil, e eu vivi isso. E hoje, olha o que se transformou. Quem enxergou se deu muito bem. O grande macete era fazer o que tinha que ser feito da maneira correta. Estudar, aprofundar.
Eu vejo hoje, por exemplo, uma coisa que muito dentista tem negligenciado, as disfunções de ATM e bruxismo, achando que bruxismo se indica para ortodontista e uso de plaquinha. Eu não sou especialista, estou estudando, estou renovando o meu conhecimento, porque eu vi que hoje, gente, é uma das grandes, um dos grandes motes, é um dos grandes assuntos da odontologia, não só brasileira, mas mundial, porque a ansiedade do paciente explodiu. Explodiu. Hoje eu converso com 10 pessoas que eu conversar, 9 eu vejo traços de ansiedade. Ansiedade está ligada diretamente ao bruxismo de vigília. Muita gente acha que a maior incidência de bruxismo é noturno. Vocês estão equivocados para quem acha isso. É bruxismo de vigília. Você vai ter apertamento e vai ter o ranger de dentes, aonde a fratura... Vai conversar com o endodontista, pergunta para ele se aumentou ou não os casos de fratura no consultório e que ele tem que tratar. Converse com o endodontista. Então se antene. Fiquem ligados, fiquem antenados, porque a disfunção de ATM também está demais, principalmente pacientes que estão usando prótese. Eu vou postar daqui a pouquinho esse exemplo que foi paciente com dores nas costas, foi de uma aluna do meu curso. Foi uma das melhores alunas que eu tenho do meu curso. Ela postou e eu adorei a postagem dela. Adorei. E porque foi a questão de remover uma coroa metaloplástica que estava mal adaptada e não tinha uma adaptação oclusal correta. Bom, estava mal adaptada. Foi a questão de remover e resolveu, a dor desapareceu. É claro que você tem que analisar, porque a partir do momento que tem a dor, será que teve algum dano? Será que teve algum dano? Então você tem que investigar. E para investigar, ou você tem que saber indicar para alguém que saiba, ou que você tenha que entender. Hoje, na medicina, já existe o clínico geral especialista, que ele entende um pouco de tudo. E na odontologia, o clínico geral entende de quê? Aqui são perguntas que eu deixo para vocês como reflexão. É nesse nível que eu trago, nessa discussão que eu trouxe para vocês agora. Olha só, de um tema que o paciente compra você. Para ele comprar você, você precisa estar preparado. Por isso que nesse final desta live eu trago essas reflexões, porque você precisa crescer não só em conhecimento, mas você precisa crescer em profissionalismo na execução como dentista. Não é simplesmente você usar ou não usar o branco. Eu digo até para profissionais mais antigos, como eu, que tem 30 anos de profissão, tem aí, meu Deus, se você usa ou não o branco, não é esta a questão. Se você tem ou não tecnologia, se o seu consultório está moderno ou não, mas para os recém-formados que estão começando agora, que aí tem essa brincadeira de dentista raiz, dentista Nutella, né? Gente, mesmo para os Nutella, eles precisam estar atentos a esse conhecimento. A ter uma visão geral da odontologia. E, se eu sou contra ou eu sou a favor de ter várias especialidades. Se você é capaz, porque aí eu acredito na força e na capacidade da mente humana. Se você é bom para desenvolver várias habilidades, faça várias. Mas a vida me ensinou. Você pode ter várias habilidades. Foque numa delas, para que você possa ser o melhor. Eu não tenho essa ambição, eu quero ser o mediano. É a opção tua. Então faça várias especialidades. Mas, eu já tenho várias especialidades, então veja aquela que você é melhor e foque naquela que você é melhor. Porque hoje a nossa odontologia caminha para isso. Caminha
para um mercado que hoje já é altamente competitivo, vai se tornar muito mais competitivo e muito mais rápido. E não pensa vocês que assim, quem tem cabelinho branco vai ficar para trás. Vai ficar para trás se acomodar. Se pensar e tiver o espírito daquele que está em final de carreira. Agora, se você tem cabelo branco, mas tem um espírito de quando entrou na faculdade, aquela sede de conhecimento, eu quando ia para a biblioteca, o pessoal brincava, eu poderia estudar no gaitinho ou no gaitão. Eu estudava no gaitão. Nossa, e eu andava com ele para todo lado. Aí o povo brincava comigo, falou assim, nossa, vai passar por osmose. E foi um dos melhores ensinamentos que eu tive. E eu aprendi a correr atrás de conhecimento. Eu não me preocupava com nota. Nunca fui um aluno espetacular. Não. Mas o conhecimento que eu adquiria me acompanha até hoje. Me acompanha até hoje. E é isso que, por exemplo, vou dar um exemplo. As manobras de... Você sabe quais são as manobras de segurança para se fazer uma boa anestesia? Eu fico vendo hoje, gente, alunos afastando, para dar uma anestesia e fazendo o afastamento do tecido mole com afastador, pelo amor de Deus, é com as mãos que nós afastamos. Você precisa sentir a tonicidade, você precisa sentir a região aonde você vai fazer a anestesia, se o paciente está tenso ou não. E a gente não sente isso, eu fico vendo, e é onde eu falo no método. Gente, tem a técnica que você faz o estiramento do tecido, encosta, tem a forma de voltar o bisel da agulha, voltar contra o tecido, contra o osso, fazer a inserção do líquido devagar. Tudo isso são manobras que vão evitar dor, que vão evitar desconforto. E tudo isso são formas de fazer o seu paciente se encantar com o teu atendimento cada vez mais. E são coisas que são relevantes, são detalhes mínimos que são deixados de lado. Eu geralmente não sou assim nas lives, tá? Vocês podem ver que eu sou até um pouco mais superficial. Boa noite para quem está chegando. Às vezes eu até passo conhecimento, mas eu sou um pouco mais superficial. Mas hoje eu resolvi ser o Vitor do curso do método hipnose para dentistas, do método VAS. Porque todo esse conhecimento, toda essa parte que eu estou trazendo para vocês hoje, podem vocês talvez não estarem concordando com muita coisa que eu estou falando. Mas eu gosto quando eu estou nas mentorias ao vivo, porque tem a parte teórica e tem as mentorias ao vivo. E nas mentorias ao vivo é onde eu troco informações, é onde eu mais aprendo com os meus alunos. E eu sempre ouço dos meus alunos, eu tenho um conhecimento, uma coisa nova para passar. Eu não sou dono da verdade, mas eu estou sempre atento às novidades que estão por perto. E aí eu trago para todo mundo. Às vezes eu até brinco e falo assim, não, é que agora eu estou sendo Obrigado, querido. E eu falo assim, que às vezes eu chego a ser até um papagaio, porque eu repito às vezes. Mas para que eu possa repetir essas palavras, eu paro para pensar. Será que isso tem lógica? Será que isso tem fundamento? Nós estamos vendo a odontologia ser massacrada com essa questão da orofacial por questões de profissionais que estão deixando a desejar. Porém, e os profissionais que são bons? Por que não se falam deles? Né? E nós temos gigantes na odontologia, verdadeiros ídolos, como eu tenho, e todo mundo já deve saber, né, dos Giordani, por exemplo, os irmãos Giordani, Paulo Cano, Puglisi e outros grandes nomes da odontologia. Aqui eu falei da brasileira, mas nós temos muita gente boa. E que nós temos que ter orgulho de ser dentistas.
Portanto, assim, para você encantar o seu paciente, você tem que acreditar na sua odontologia, você tem que acreditar no teu trabalho, no teu conhecimento, para passar a autoridade, para ter condições de atender o seu paciente com o corpo ereto, com uma atitude positiva, com uma atitude que passe a ele segurança. Esses conhecimentos, gente, tudo que a gente aprende na vida, eles vão com a gente até o final. O que a gente tem que aprender é deixar os conhecimentos que não servem para a gente para trás e só levar os conhecimentos que são extremamente importantes e que realmente tenham valor. Muito bem. Agora eu vou falar rapidinho aqui do método VAS. Para quem já está me seguindo lá na minha página, no @Victor Vaz, vou deixar aqui para vocês, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, porque nós já estamos chegando ao final desta live, tá bom? Foi uma sequência de lives que eu fiz, que foi com muito prazer, foi com paixão que eu fiz isso aqui, gostei e gosto de fazer, tá? Gosto de ter inclusive ter uma interação com o público, né? Assim, eu gosto. Às vezes perguntas, inclusive, tá? Para quem for me seguir lá no meu Instagram, eu venho pedindo, porque eu tenho recebido muito direct. Pode mandar os directs sem problema nenhum, mas nas postagens, vão lá, comentem, falem, dê o seu coração, né, que gostou. Se você não concorda, fique à vontade, comente nas postagens que eu tenho feito, porque até para o algoritmo entender que é para entregar para mais pessoas. E eu venho trabalhando bem forte nisso, para o aumento da entrega do nosso Instagram. Eu estou são algumas dezenas de milhares de contas que a gente vem atingindo por semana, mas a gente está querendo aumentar mesmo, a gente vem trabalhando para isso e para divulgar, porque quanto mais eu puder atingir dentistas, mais a gente vai divulgar, mais a gente vai mostrar esse conhecimento. Eu espero que tenha sido bom para vocês essa sequência de lives que nós fizemos, que hoje elas terminam. Inclusive para quem se inscrever no método VAS, no curso, hoje é só me pedir via direct lá no meu Instagram, eu passo o cupom de desconto, tem um desconto, tá? Só que termina hoje, meia-noite de hoje, ele encerra. Tá lá programado para ser até hoje somente. Então, quem quiser, e aí automaticamente você entra, vai fazer o curso online, já entra para o grupo específico do Hipnose Clínica, onde a gente fala de casos clínicos, onde eu falo e dou orientações, questões de marketing. Eu só não vou gerenciar a tua clínica, mas eu dou orientações de como fazer quebra de padrão, como treinar a equipe, usando as técnicas que a hipnose nos proporciona, como melhorar uma comunicação interpessoal, como melhorar a sua comunicação com seus clientes, tudo isso. Boa noite, tá? Boa noite, querido. E então, assim, para todos vocês, tá? Para quem realmente participar e se inscrever, hoje é o último dia do desconto. Foram 50 cupons que a gente teve, tá no finalzinho já. E eu não sei nem se ainda tem os cupons, mas tá lá. Vai lá, manda para mim um direct que eu te passo o cupom para você entrar e esteja junto com a gente, aprendendo. Vale muito a pena fazer e aprender esse método. E uma das coisas assim, é só você ver essa última live que eu fiz ao vivo com uma criança de 10 anos extremamente ansiosa e foi feito 4 extrações de molares descidos. A tranquilidade que foi. Então você vai aprender a fazer ancoragem, estabelecer âncoras mentais. Você vai aprender uma técnica que é muito interessante, que enquanto a pessoa está dormindo, você pode gravar áudios e pedir para que alguém que seja do convívio familiar dessa pessoa coloque no momento certo, na hora certa, para ela ouvir,
e você fazer um pré-condicionamento do seu paciente também. Então, e funciona, gente. A gente resolve muita coisa, por exemplo, enurese noturna, xixi na cama. A mamãe, alunas e alunos meus vão lá, colocam o áudio, a gente prepara o áudio, coloca o áudio para o filho ouvir ou para a filhinha ouvir e acabou o problema. É uma única sessão. Em uma única sessão, eu tenho N depoimentos falando sobre isso. Em uma única sessão, acaba-se o problema de enurese noturna, que é o xixi na cama. Para vocês verem como que essa técnica funciona, como o método funciona. Então, eu faço esse convite a vocês para estarem juntos com a gente, porque é com grande satisfação que a gente vem trazendo e vem mostrando esse conteúdo para todos vocês, profissionais na área da saúde, principalmente o dentista. Tá bom? Gente, nós estamos encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, pode fazer. Eu estou aqui para responder. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se você gostou, deixa o coraçãozinho. Inclusive, vocês podem ver que aqui embaixo tem um selo que você, se você gostou, você pode comprar como forma de incentivo, tá? Porque aí vai ficar pro canal Oi Dentistas, para até que eles possam promover conteúdos com qualidade e até isso serve de incentivo. Então vocês podem ver que inclusive tem um selo aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, fiquem à vontade, tá bom? E eu quero agradecer então a participação de vocês que estiveram com a gente até agora. Amanhã eu vou fazer uma Masterclass, vou deixar aqui deixa eu ver aqui de novo vou deixar o meu Instagram e lá na bio, para quem quiser participar, é só ir no meu Instagram, que está aí, acabei de escrever, vai no meu Instagram, tem pavor de dentista, como ele pode fazer um tratamento tendo esse problema, essa fobia de dentista. Então, Igor, existem várias técnicas, tá? Porque esse método, dentro dele existe a técnica hipnose para ser utilizada hipnose. Mas nós temos condições, sim, existe, claro, e com o uso da hipnose, nós controlamos o medo de dentista do seu irmão, por exemplo, a fobia, com certeza. Inclusive tem dentro da técnica que nós fazemos regressão de idade e damos um novo sentido ao que o seu irmão sente em relação a dentista. Por quê? Pensa bem, isso começou em um dado momento. Em algum momento da vida dele começou. O que nós fazemos com essa técnica é descobrir aonde isso começou. Então nós fazemos a regressão de idade, com ele hipnotizado. Chegamos lá onde aconteceu e mudamos a emoção, a sensação que ele tem. O ocorrido não vai mudar. Vai mudar a emoção, esse pavor que ele associou a esse acontecimento. Nós vamos extinguir o pavor e colocamos no lugar uma emoção, tá? Uma sensação de tranquilidade, uma sensação de entendimento do que aconteceu, por exemplo. Tem no meu Instagram, lá é só procurar, tá? E tem no canal também do YouTube, uma regressão de idade com ressignificação de uma paciente que necessitava também. Depois de um ano, ela voltou inclusive ao dentista e foi super tranquilo. Então tem como tratar assim, tem como resolver e ajudar o seu irmão, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando já ao finalzinho da live. Eu convido vocês, né, a acompanharem lá o meu Instagram, vão acompanhando a gente e podem, inclusive, eu até falo, né, interajam com as publicações. Eu recebo muito direct, respondo todo mundo, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Ficou alguma dúvida, Igor?
Perfeito, querido. Olha, gente, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Nós já vamos para 1h15 de live e eu ficaria até mais, mas está todo mundo, né, querendo agora descansar, relaxar, se preparar para o dia de amanhã. E eu desejo a vocês uma excelente o restinho de semana, né, quarta-feira e o resto da semana, que seja muito bom, com muitas coisas boas para vocês. E nós nos encontramos nessas lives novamente. Vai acompanhando lá a minha página e a gente se encontra por lá, então, tá bom? Um abraço para todo mundo, tudo de bom e até a nossa próxima live.